Sua habilitação é de 20 ou 40 pontos. Apesar de não ser uma regra nem tão nova assim, ainda tem pessoas que possuem dúvidas quantos pontos podem ter e continuar dirigindo e quantos pontos atingir que vai perder o direito de dirigir. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que pode acontecer e qual é exatamente o seu caso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Quero, antes de falar do assunto do vídeo, te convidar a baixar agora gratuitamente o aplicativo da Zapay. Você consegue, através desse aplicativo, se tem alguma infração aí na sua habilitação e tem a possibilidade, caso queira, parcelar suas dívidas em até 12 vezes. Se quiser o nosso cupom MANUAL20, você vai ter 20% de desconto. Mas vamos falar diretamente do assunto do vídeo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: a suspensão do direito de dirigir, ela não acontece apenas por soma de pontos. Algumas infrações isoladamente já suspendem o direito de dirigir. Essas infrações, por exemplo, dirigir ameaçando pedestre, conduzir motocicleta sem capacete, exceder a velocidade numa lombada eletrônica em mais de 50% ou dirigir sobre influência de álcool, entre outras, prevê a suspensão que ela pode ser gradual. Ela pode ser de no mínimo 2, no máximo 8 meses, sendo que em alguns casos já há um prazo pré-fixado de 12 meses. Mas nesse vídeo eu não estou falando de infrações específicas, eu estou falando daquelas que somam pontos no prontuário do condutor. Ou seja, para cada infração cometida, você vai ter a soma de pontos. Primeiro, ninguém perde ponto na carteira. Você ganha pontos no prontuário. Infração leve, ganha 3 pontos. Infração média, 4 pontos. Infração grave, 5 pontos. E infração gravíssima, 7 pontos. Ah, professor, e aquela infração que é gravíssima vezes 2, vezes 5? Eu vou também ter uma pontuação multiplicada? Não. Toda vez que se fala em infração vezes 2, vezes 3, vezes 5, a gente está falando do valor da multa, que no caso é R$ 293,47. Então, se é uma multa vezes 3, basta você fazer essa multiplicação. Agora, e a sua CNH? Ela é de 20 ou 40 pontos? A primeira coisa que eu tenho que te esclarecer é o seguinte: a pontuação, ela primeiramente vai depender de 2 fatores. O primeiro fator é: aquele condutor exerce ou não atividade remunerada. Se o condutor exerce atividade remunerada, se ele tem escrito lá no campo de observações da CNH EAR, exerce atividade remunerada, EAR, você vai ter uma regra diferente que eu falo até o final do vídeo. Se você não exerce atividade remunerada, aí é uma outra regra. E esta regra vai ser variável também. Porque se você é um condutor cotidiano, não exerce atividade remunerada, o que vai ensejar a suspensão do direito de dirigir é sim a soma de pontos, mas ela pode variar. A suspensão pode ocorrer aos 20, pode ocorrer aos 30 e pode ocorrer aos 40 pontos. Vai depender de quais infrações fizeram essa soma. Lembra que cada gravidade você tem ali um número de pontos? O que acontece é o seguinte: a lei prevê que quanto mais perigoso o comportamento, menor vai ser esse limite. É por isso que vai ser suspenso aos 20 pontos todo condutor que cometer somados pelo menos 2 infrações gravíssimas, ou seja, 7 mais 7, 14. Já que ele tem 2 gravíssimas, qualquer outra composição que ele atinja 20 ou mais vai já ensejar no processo de suspensão do direito de dirigir. Então, o que vai contar aí é a natureza da infração, é a gravidade da infração. No caso, não, mas ele não cometeu 2 gravíssimas, ele cometeu apenas uma gravíssima. Então, no caso de uma gravíssima, somando todas as outras, nessa composição, ele só vai ser suspenso aos 30 pontos. Isso é verdade, 30 pontos se cometeu uma gravíssima apenas. Então quer dizer que quem não comete nenhuma gravíssima tem outra regra? Exatamente. Quem tem muitas infrações a ponto de somar 40 pontos, mas nenhuma delas é gravíssima, como eu falei, só vai ser suspenso aos 40 pontos. Então a regra é simples, só um resumo rápido. Aquele que comete 2 ou mais gravíssimas vai ser suspenso aos 20. Quem comete apenas uma gravíssima vai ser suspenso aos 30. Quem não comete nenhuma gravíssima só vai ser suspenso aos 40 pontos. E quando eu falo 2, uma ou nenhuma gravíssima, nesse período da soma de pontos, a gente está falando aí de 12 meses. E a regra daqueles que exercem atividade remunerada? Bom, para quem exerce atividade remunerada, ele nunca será suspenso aos 20 nem aos 30 pontos. O que acontece é que, para eles, a suspensão é somente aos 40 pontos. Mas ele pode ter quantas gravíssimas para poder usufruir desse direito? Não importa.
mesmo que ele tenha, na hipótese, 5 gravíssimas, que quando a gente multiplica 5 vezes 7 dá 35, ainda assim ele só vai ser suspenso aos 40 pontos. Então, se ele teve 35, ele vai ter que somar 5 ou mais para ser suspenso do direito de dirigir. E tem uma questão, quem exerce atividade remunerada ainda tem um outro benefício, é o benefício de poder zerar essa pontuação. E como é que isso acontece? Sempre que ele, óbvio, se ele atingir 40, já vai ser aberto um processo de suspensão no período de 12 meses. Mas se ele não atingir o 40, se ele consegue perceber, eita, já estou com uma soma muito alta, o que é que ele pode fazer? Entre 30 e 39, ele pode solicitar para realizar o curso preventivo de reciclagem. O que é o curso preventivo de reciclagem? Sabe quando você é suspenso, você tem que fazer um curso de reciclagem e ficar um período sem poder dirigir? Quem exerce atividade remunerada e entre 30 e 39 pontos faz o curso preventivo de reciclagem, é como se aquela penalidade fosse sumisse. De fato, ela não vai acontecer. Não vai, a partir dali, contabilizar mais pontos. Por quê? Porque essa pontuação é zerada. E aí, uma vez zerada, ele vai poder continuar dirigindo. Só será suspenso se ele somar novamente 40 pontos. Né? É por isso que muita gente fala assim, quem exerce atividade remunerada pode ter até 79. Na verdade, a regra não diz isso, mas em tese, se ele chegar com 39, ele tem como zerar e só será suspenso com 40 pontos ou mais, que aí daria realmente os 79. Mas a lei não fala de 79 pontos, só fala que ele pode sim reduzir, zerar essa pontuação, melhor dizendo, e não ser suspenso o direito de dirigir. Mas você tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Quer que eu faça um vídeo aqui exclusivo sobre as suspensões que não são por soma de pontos, que são específicas a depender da infração que aquela pessoa cometeu? Deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Espero que a informação tenha sido útil. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.